Oi pessoal, meu nome é Aline Limeira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre construção de personagens. E aí nada melhor do que trazer alguém que entenda do assunto. Eu tô aqui com o Eudes, que ele é formado em marketing. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre arquétipos, para poder a gente construir cada vez mais personagens complexos que possam encantar nossos leitores. Olá a todos, não sei se vocês conhecem, mas Carl Jung é um psicólogo e ele identificou 12 arquétipos que estão no subconsciente coletivo da humanidade de forma geral, que seriam o inocente, o explorador, o fora da lei, o mago, o sábio, o governante, o bobo da corte, o prestativo, a pessoa comum, o amante, o herói e falta um, e o criador. Essas 12 personas diferentes é que criam tudo que nós somos. E um bom personagem, e assim como uma boa persona, é criado com a combinação desses 12 arquétipos, porque nenhum personagem é de um arquétipo puro. Se você cria um personagem de arquétipo puro, ele acaba ficando muito superficial. Então isso quer dizer que quando você for criar um personagem, ele, mesmo que ele seja um cara comum, ele não vai poder ser só um cara comum. E aí na conversa da gente antes, quando a gente tava falando um pouquinho assim, alinhando o pensamento sobre como a gente ia fazer esse vídeo pra vocês, a gente acabou citando o Styles, de Teen Wolf, que ele começa como ele é um cara comum, mas ele também é sábio e ele também... o bobo da corte. Isso, e ele também é o bobo da corte, assim, ele é o alívio cômico da série, né? Você se diverte muito com ele. A gente não precisa se prender ao nome dos arquétipos, mas vocês dão uma estudadinha e veem qual é a característica básica de cada arquétipo para você conseguir definir como é o teu personagem. Você não precisa mostrar tudo que o personagem é no livro, mas como autor você tem que ter aquela noção de que esse personagem aqui vai tomar tal e tal decisão por causa disso, disso, daquilo. Isso vai ajudar. Isso, exatamente. Você precisa saber quem é essa pessoa. Porque um personagem, ele é uma pessoa tão complexa quanto você, quanto eu, ele é complexo, tem que ser uma pessoa complexa, tem que ser uma pessoa que carrega dores, tem que ser uma pessoa que tem coisas que gosta, coisas que não gosta. Você tem que ter muito claro na sua mente como é a característica física desse personagem e assim, e tudo que ele carrega dentro dele. Assim, ele já teve algum trauma? Tudo isso, assim, cada vez que você mergulha mais na criação do seu personagem, mesmo que você não escreva isso no seu livro, mas quando você mergulha dentro desse ser que você está criando, você vai, quer queira, quer não, quando você for dizer assim, ele foi lá e puxou o braço dela, aí tipo, não, mas calma, ele não faria isso. Exato, porque muito além da jornada do herói, que todo mundo conhece, já está bem batida. Fala um pouquinho pra gente. Claro, a jornada do herói é a jornada básica. Se você pegar Luke Skywalker de Star Wars, é bem aquela jornadinha. O herói geralmente é uma pessoa comum, que é chamada a um dever, vai passar por alguns problemas, vai ter um grande sábio, no caso de Star Wars especificamente teve o Obi-Wan e o Yoda, que vão treinar ele, vai ter alguns poucos aliados e vão lutar contra um grande mal, uma grande dificuldade. Isso é o básico da jornada do herói. Mas o que faz uma história interessante não é só a jornada do herói, são todos os personagens secundários que estão ao redor do teu herói. É o teu vilão, muitas vezes o vilão é muito mais importante do que o herói da história. Exatamente, e aí às vezes a gente acaba criando ou um vilão que é muito forte, porque a força dele vai muito além do que o herói pode combater, e aí quando você olha assim e faz, caramba, venceu, mas quem tá lendo vai olhar tipo protagonismo, foi por puro protagonismo, não tinha nada assim, que não tinha uma força, você não deu respaldo para aquela ação, como se fosse. Por exemplo, eu gosto muito de mangás, tem um exemplo clássico, se você dá nem tanto clássico que está lançado agora, mas você pode achar, mas usar os arquétipos, usar a jornada do herói, isso vai deixar muito clichê, mas por exemplo, Demon Slayer, que está super em alta, é um mangá clichê, mas que usam os clichês de maneira totalmente inovadora. Então você pode usar muito bem uma história clichê, uma história clássica de herói, de uma forma completamente nova. Tipo, por exemplo, a questão do vilão. No Kimetsu no Yaiba tem um grande vilão no final que, sem dar spoiler, o protagonista, ele não vai ganhar dele sozinho, não tem como, mas o autor ele não dá um poder do nada ao protagonista. Ele cria toda uma situação
onde é verossímil que aquele combate acontece e o protagonista não terminou o combate, mas que o protagonista Que parece ele vai vencer. lograr êxito, né? No Exato, final. tipo, o importante de uma história é ela ser verossímil. O teu leitor tem que olhar e dizer, Tem que comprar, né? cara, eu acredito que dentro desse universo isso possa acontecer. Por exemplo, Harry Potter, J.K. Rowling, você acredita que dentro daquele universo aquelas coisas ali podem acontecer. Sim. Senão, o livro simplesmente não ia vender, a gente não ia gostar de ler, não ia ser gostoso a leitura. É verdade. E aí, dentro disso, aí faz, mas caramba, é muito complexo criar um personagem. Mas assim, vou dar aqui um exemplo bem prático do que pode passar pela sua cabeça quando você for criar um personagem. E aí, esse exemplo eu tava pensando, caramba, era bom dar um exemplo prático. E aí, vamos pensar assim, você pode chegar e falar, eu vou criar um personagem, João, um exemplo. E aí, João, ele é formado em educação física, ele trabalha numa academia, e lá que vai acontecer toda a história da vida de João, assim, né? Os principais pontos da vida dele vão acontecer lá. E aí, João acabou se tornando um personagem raso, porque você não tem muitas informações sobre João. Qual a dor João carrega? Né? Assim, qual é o maior sonho dele? Assim, você precisa dizer essas coisas, assim. Quem tá lendo, ele precisa receber esse tipo de informação. Então, assim, se você fala que o maior sonho de João é conquistar Patrícia, sei lá, é um sonho bobo, mas vai que, né? E aí o maior sonho dele é conquistar Patrícia. Mas ele não vê como cabe um romance na vida dele agora, porque a mãe dele é doente. E ele já sente muita dor de não estar ali o tempo todo com ela, de ter que trabalhar para poder ajudar a pagar os medicamentos dela. Então, assim, ele já vem carregando um peso. Então, para ele, não é simplesmente um relacionamento, é só chegar em Patrícia e dizer assim, e aí, vamos sair? É tipo assim, caramba, se eu achar mais uma coisa que vai ocupar o meu tempo, de que horas eu vou cuidar da minha mãe? Então, tipo, isso gera uma dor e todo mundo tem pai e mãe, e aí, tipo, se o seu leitor Gera tiver... empatia. Isso, exatamente. A ideia é gerar empatia. E, gente, pelo amor de Deus, não caiam... Tá, vocês vão me crucificar agora, mas eu não gosto da escrita do autor de Game of Thrones. Eu não gosto. Simplesmente não gosto. Motivo, uma coisa que eu vou dizer que é muito importante. Ele não sabe usar personagem raso. Você tem que ter personagens profundos na sua história. O ideal é ter muitos personagens profundos. Mas tem personagens que não interessa ter uma profundidade. Por exemplo, os ajudantes de Malfoy em Harry Potter. Aqueles dois irmãos que... Gente, Você não sabe nada da são vida deles. antagonistas e tudo mais, mas não é personagem que precisam de exploração. Porque, principalmente pro leitor atual, que na minha visão é um leitor que lê de forma mais rápida, a gente não tem tanto tempo livre. E assim, a gente também tem muita coisa que dispersa. Por exemplo, você tem muitos livros para ler, porque existe um acervo enorme de leituras, tanto de autores nacionais quanto de autores internacionais. E aí, mas você não pode se ater só a isso, principalmente se você está inserido dentro da rede social, porque aí você tem que pensar no seu público-alvo, você tem que pensar na sua persona, você tem que pensar em tudo, não é só chegar e postar. E aí você tem que fazer todo um trabalho em cima disso. Aí de que horas você vai ler? Quando você tem que ler marketing, quando você tem que ler branding, quando você tem que pensar no seu post, quando você tem que, muitas vezes, construir o seu nem post. tudo é diversão. E aí você tem que pensar que o seu leitor também, às vezes ele vai querer uma leitura um pouco mais rápida, né? Assim, uma coisa mais dinâmica na vida dele, para que seja divertido. E uma coisa que eu acho incrível, tanto a J.K. Rowling quanto em alguns outros autores que eu já peguei, eu gosto muito de mangá, então o Ichiro Oda, que é um autor de One Piece, um mangá que eu adoro. Tem um específico que eu amo, mas eu vou falhar agora com vocês que eu não lembro de cabeça o nome do autor, que é No Game No Life, que Isso é muito bom. é uma novela de um autor brasileiro lançado no Japão, tem credibilidade pro cara, é 10. Todas essas histórias, elas criam personagens complexos, criam mundos completamente surtados, surreais para a nossa realidade, mas que os autores sabem como usar personagens complexos, personagens rasos, de maneira que torna a história verossímil. Afinal de contas, todos nós somos pessoas, todos nós temos um background gigante nas nossas costas, Com certeza. mas tem muita gente que passa pela sua vida e que você sabe quase nada. Aquele teu professor do colégio, quando tu tinha, sei lá, tá no 3º ano do colégio, foi alguém que foi importante na tua vida, te marcou. Mas numa história, se fosse você escrevendo a sua história, ele seria um personagem que seria raso ali no canto do professor. Não quer dizer que a pessoa não seja complexa. É só que para o andar da história e da leitura, o ideal é saber usar personagem.
Aí agora você tá olhando pra minha cara dizendo, meu irmão, eu tô com um livro de 2.000 páginas aqui, vou fazer só uma trilogia com essas 2.000 páginas, é muita coisa. Não, não é. Depende da tua escrita, depende dos teus personagens, depende do teu público-alvo. É basicamente isso que ele disse. Você tem que ter personagens profundos, mas você tem que ter personagens rasos. A gente tava conversando aí, ele fez assim, mas nem todo personagem vai ter uma dor. Aí eu peguei e falei, não, todo personagem que for essencial pra história, ele vai ter que ter uma dor. Mesmo que não seja uma dor profunda, tipo, eu não tô estilhaçado de tanta dor, mas ele vai ter que ter algum incômodo, ele vai ter que ter uma dor, por assim dizer. Por exemplo, o Malfoy, que foi o seu exemplo lá, eu peguei e falei, não, mas o Malfoy, ele tem uma dor, ele precisa superar Harry Potter, né? Assim, ele se sente incomodado de não ser notado, ele se sente incomodado de não ser o melhor, porque ele quer muito que o pai dele note ele. E aí, no que ele quer ser notado pelo pai, ele faz o que faz. Eu tava agora pensando, falando sobre criação de personagem, e eu acabei de criar uma ligação entre uma empresa e um personagem. A empresa tem a missão, a visão e os valores. Os valores são o que você não vai fazer jamais, então o que você não vai deixar de fazer jamais. A missão é o que a empresa faz e a visão é onde ela pretende chegar. Eu acho que para você criar um personagem, você tem que saber quais são os valores do seu personagem, o que ele faz sempre, o que ele não vai fazer nunca. Você precisa saber essas duas coisas. Você precisa ter uma missão para ele, qual é a função dele na história. Ele vai ser o Gandalf, o cara que vai guiar, que vai chegar para dar um salvamento, ou ele vai ser o Frodo, aquele cara que vai ser o protagonista, vai estar lá indo na história. E o principal, você tem que ter uma visão de como aquele personagem vai trilhar aquele caminho. Não estou dizendo para você já saber tudo, dizendo assim que eu sei que ele mais ou menos vai chegar aqui, ali e acolá, porque senão você acaba se perdendo na história, às vezes você mata uma história muito boa porque você travou não sabe desenvolver o personagem. É verdade, e assim, mas não quer dizer que você tem que fazer, caramba, então eu nunca vou criar uma história, porque só no personagem, pronto, já cansei, morri na praia. Não, mas assim, quando você para, que você pensa, o meu personagem, ele é uma menina, ela é ruiva, e ela é assim, ela é assada. Aí você vai no Pinterest, aí você escolhe mais ou menos a cara desse personagem, e aí a partir do momento assim que você olha pra ela, aí você vê o que vai acontecer na minha história, o que a minha história vai traçar, qual vai ser o caminho desse personagem. E aí, quando você estiver pensando sobre isso, quer queira, quer não, quando você parar para refletir, você vai ver assim, quem ela é, quais são os valores que ela tem, do que ela tem medo, qual é o maior desejo dela, se ela é colegial ou se ela não é. Porque se ela for colegial, aí você já vai ver, não, então eu vou abordar um romance de uma maneira mais virginal, então ela vai ser um pouco mais puritana, ela vai ser um pouco mais inocente, que aí já entra o arquétipo do inocente, que é aquela pessoa que confia facilmente nos outros, que não vê maldade em ninguém. E assim, eu queria que vocês também não se atentassem ao fato de que meu personagem, eu criei ele usando, sei lá, 3, 4 arquétipos e ele vai se mantendo aquilo ali. Você pode alterar isso à medida que o personagem vai evoluindo. Por exemplo, se ele for um cara comum, que não quer se destacar, que está ali no cantinho, mas as situações exigirem que ele se destaque, ele acaba vencendo. Como é o nome esse daquele meio. anime, que é um exemplo muito bom pra isso? O amor, vou falhar nesse daí, mas o personagem principal é o Iruma, né? Que ele vai pro inferno. A gente vai botar o nomezinho dele aqui em algum lugar. Aqui embaixo. Mas tipo, o personagem principal ele não queria se destacar de jeito nenhum, mas acontecem coisas que ele vai acabando tendo que enfrentar esse medo dele se destacar, e à medida que a história vai evoluindo, você vê que ele vai, até o próprio personagem reflete dentro da história que ele não queria se destacar de forma alguma e agora ele é o centro das atenções quase constantemente. A história até brinca com isso, que é de comédia, bem legal. E você, como autor, você pode fazer isso de maneira premeditada, porque você é o Deus da sua história. Então você sabe, geralmente, você sabe o princípio, o meio e o fim dela, né? Você já sabe o que vai acontecer, pelo menos com o seu personagem principal, você sabe. Tem personagens que têm vida própria, você quer que eles vá do A ao ponto B, ele vai por todas as letras do alfabeto, chega no Z, mas pula o B. Mas tirando esses personagens que são atípicos, geralmente você sabe o que vai acontecer com ele. Então você pode fazer de maneira premeditada, tipo, ele vai começar como inocente, e aí depois ele vai pesquisar bastante, vai passar pelo sábio, não sei, aí depois você pode dizer, não, agora ele é o governante.
E aí, tipo, ele se viu, ele começou como inocente, ele começou como um cara comum e ele terminou como governante. Que é aquela pessoa que muitas vezes até se deparou com o autoritarismo dentro do governante, assim, quando ele estava passando por dentro desse arquétipo. Você pode fazer isso de maneira premeditada, quando você estiver fazendo o mapa do seu personagem. Se você não quiser usar o modelo de arquétipos, que eu acho mais indicado, mais tranquilo de se usar, você pode dar uma pesquisadinha nas teorias de Moreno, é um outro psicólogo, teoria comportamental, que ele nos fala que uma síntese da teoria dele é que nós temos inúmeros personagens dentro de nós e alguns personagens são mais desenvolvidos do que outros. Dependendo da ocasião, nós usamos um personagem ou outro, ou seja, você é de um jeito com o seu trabalho, você é de um jeito com seus filhos, você é de um jeito com seu namorado, mas assim, não quer dizer que você seja duas caras, mas é apenas que em determinados ambientes, em determinadas situações, você vai agir de uma maneira. Você pode usar essa premissa nos seus personagens, do tipo, o personagem X, ele é um aluno dedicado, mas, sei lá, quando ele tá com os amigos, ele é um cara farreiro também. Pode acontecer. É porque todo mundo, na verdade, tem... É porque nós somos seres de múltiplas escolhas, né? A verdade é essa. Então você tem que também tratar o seu personagem como um ser de múltiplas escolhas. Ele pode, tipo, ser um cara extremamente sério, centrado ali, e aí acontecendo coisas e ele ser confrontado com a própria seriedade dele, assim. Tipo, podem ter situações, ou ele é sério com todo mundo, menos com a namorada. Por exemplo, ele pode ser, tipo, estúpido com todo mundo, mas tem aquela pessoa que ele gosta muito e aí ele vai tratar ela com todos os carinhos do mundo. E aí, tipo, não quer dizer que ela é duas caras, quer dizer que tipo, ela conquistou mais ele do que os outros. Inclusive, você pode usar isso pra dar alguns toques cômicos, dependendo do personagem. Tipo, um personagem super carrancudo e tal, e sei lá, tem uma filha pequena, alguma coisa do tipo, que tipo, ele seja super babão com a filha, dá uns toques bem engraçados. A Fullmetal Alchemist tem um personagem mais ou menos assim. Não, ele era babão com a filha. Mas eu já vi algumas histórias que, tipo, tinha um personagem que servia ao rei, tipo, um cara super sério. Mas na verdade quem mandava nele era a filha dele, entendeu? Porque ele fazia tudo, todas as vontades da menina. Tipo, isso dá pra ser usado de várias maneiras. Como a Fera, da Bela e a Fera, né? Ele era bruto com todo mundo até que a Bela consegue tocar no coração dele. Mas nem por isso ele se torna legal com todo mundo. Ele continua sendo bruto, é tanto que tem a cena que ele tá sendo penteado e cuidado. E aí que estão cortando o cabelo dele e tudo pra poder ter aquela cena lá do vestido amarelo. E aí ele continua sendo grosso, tipo, gritando com todo mundo. Mas você não pode ser assim com ela, né? Você tem que ser um pouquinho mais educado. E aí, com a Bela, ele é outra pessoa, assim, totalmente diferente. E eu não sei se vocês notaram, a gente passou por várias mídias, livros, filmes, quadrinhos, mangás, a gente passou por várias mídias. Porque assim, o personagem não é fácil, cada escolha que você dá é como uma árvore crescendo. A cada passo que ela vai crescendo mais galhos aparecem, mais opções, mais probabilidades. Complexa de se fazer, né? Não é uma coisa simples, eu vou lá e vou criar um personagem. Se você achar que você vai lá e vai criar um personagem sem dar uma personalidade a ele não vai ficar um personagem bacana, ele não vai conquistar o teu leitor. Exatamente. Sabe? Não adianta criar inúmeros personagens que, tipo... Na prática, a gente acaba não pensando muito nos arquétipos, assim. Não há maneira, você não cria seu personagem de maneira rígida. Você muitas vezes você cria um universo, você pensa no universo, né? E aí você vai pensando em quem vai compor aquele universo. Ou muitas vezes você pensa num elemento, por exemplo, quando eu fui escrever o livro As Filhas da Kitsune, que ainda não está disponível, né? Mas quando eu fui pensar, tipo, o que eu queria era criar uma história que tivesse kitsunes, porque eu gosto muito desse personagem. E aí, né, que no caso, como é mesmo o nome completo? Que seria a Raposa de 9 Caudas. Kyuubi no Kitsune. Isso. Só que aí, tipo, só Kitsune, né, porque aí fica menor o nome. Mais fácil de entender. E aí eu queria que fosse uma história que envolvesse isso. Eu queria que o meu personagem principal trouxesse essa característica. E aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo a história. E aí, a história, tipo, fui pensando nela, fui bolando como uma boa assistidora de doramas. E aí, eu acabei criando a história em volta disso. E eu fui pensando, não, mas agora vai entrar uma pessoa assim. Aí, eu sempre paro. Qual vai ser o nome desse personagem? Qual vai ser a característica dele? Tipo, ele vai entrar, mas ele é legal ou ele é chato? Ele vai servir de antagonista para esse personagem?
Ou ele vai ser amigo dela? Como é que vai ser o comportamento dele em relação ao meu personagem principal? E aí você tem sempre que pensar isso. Tipo, ele vai ser essencial para a história, se ele for essencial para a história, então você precisa dar uma profundidade. E aí, tipo, se você quiser, você pode usar a questão dos arquétipos. Que aí você pode dar alguma profundidade para esse personagem de acordo com esse mapa de Carl Jung, né? Que ele ajuda aqui a gente. Gente, uma dica pra vocês. Perguntem a ela como é que ela criou o nome dos personagens. Vocês vão adorar. E aí é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficaram dúvidas... Pergunta, comentários. Exatamente. Vocês perguntam e a gente vai fazer o possível sempre para responder todo mundo, né? A gente tem essa política de sempre responder as pessoas, né? Relacionamento. Aí pra isso é uma rede social, né? Então, vamos responder as pessoas. E curte, comenta, compartilha esse vídeo. E vamos conversar sobre isso. Me fala nos comentários como você cria o seu personagem, se você já pensou sobre os arquétipos, se não pensou sobre os arquétipos, como você faz, né? Qual é o teu meio de criação? E se te ajudou, me fala também, né? Que eu quero saber. E uma parte desse vídeo vai estar no Instagram, mas ele completo vai estar aqui no YouTube para vocês, tá bom? Um abraço, eu espero que vocês tenham gostado.